O que fazem um economista, um jornalista e uma poeta neste podcast Um Pouco Mais de Azul? Neste episódio pensamos em caminhos. Francisco Louçã fala das eleições e de um fim de caminho, como de um regime desde 1976. Fernando Alves propõe conversar caminhando numa proposta de que as esquerdas deixem o ensimismamento patético, passando para a ousadia peripatética. Eu, falando da exposição que está na Gulbenkian de Maria Lamas, As Mulheres de Maria Lamas, não vou falar de eleições, falando. É talvez imprudente decretar que somos o modo como caminhamos. Há imponderáveis motivos que nos podem impor, no menos acidentado dos percursos, um olhar de Sísifo, asténico. Do mesmo modo, ainda que os nossos pés deslizem como se desenhassem uma coreografia ou adivinhassem rios subterrâneos, não devemos excluir a possibilidade de que tais movimentos estejam anunciando o início de uma perturbação motora. Aquele que, mãos na cintura e olhar absorto, fita a imponente montanha, pode estar apenas afagando a lombalgia, e sei do que falo. Mas o desejo de mais caminho alarga-nos o mundo. Por mais contemplativos, se em nós não estiolou o impulso para irmos adiante, estaremos dando sentido aos versos do Pessoa. Qualquer caminho leva a toda a parte. Uns versos adiante, o poeta ampara o olhar à esquadria da janela. É só através de nós, diz ele, é só através de nós que caminhamos. Mas, de novo, nos arrebata. Ir é ser. Não parar é ter razão. Este é o momento em que, na encruzilhada à esquerda, devemos opor ao ensimismamento patético a ousadia peripatética. Revela-se a esquerda, pelas declaradas intenções, disposta a conversar, porque não o faz caminhando. Em vez de reuniões à porta fechada, porque não organizam Pedro, Mariana, Rui, Paulo, Inês, porventura, uma caminhada que os leve à clareira de um bosque. E embrenhados no bosque, porque não conversam até a gastarem as solas dos sapatos, se posso roubar a expressão usada pelo Papa Francisco numa mensagem dirigida, por acaso, aos jornalistas. Nessa mensagem, de há 3 anos, o Papa desafiava os jornalistas a que saíssem das redações e se movessem, indo ao encontro das pessoas, escutando o que elas reclamam. Parece mais fácil, desta vez, a tarefa dos responsáveis políticos da esquerda. Confirmada a urgência de uma conversa sobre caminhos futuros, por que não conversam, caminhando? Faço a pergunta lembrando-me do que escreveu no livro A Arte de Caminhar Erling Kagge, o primeiro homem a atingir sozinho o Polo Sul. A maneira como uma pessoa caminha, escreve ele, pode dizer-nos mais sobre ela do que o seu rosto. Habituados a tanta conversa mole, a tanta conversa que não anda nem desanda, pode acontecer que os dirigentes da esquerda tenham sucesso discutindo onde nos levam os caminhos, caminhando. Afinal, como lembra Erling Kagge, caminhar é uma das coisas mais radicais que podemos fazer. Talvez da conversa tão necessária possa sair um primeiro teste à seriedade das declaradas intenções de convergência. Talvez seja possível vermos daqui a um mês os dirigentes de todos os partidos da esquerda encabeçando lado a lado, fraternalmente, sem palavras de ordem divisivas, o grande desfile com o qual celebraremos 50 anos de liberdade e de democracia, agora que ambas se revelam bastante ameaçadas. No podcast de hoje não irei falar das eleições, aliás, porque o gatilho combinado para fazer disparar este episódio é a palavra caminho.
Sim, o caminho, o tal caminho que se faz a andar, como no poema de António Machado e que de tanto repetido se tornou já bordão de linguagem, lugar muito comum e até por isso quase esvaziado. Mas desse breve poema de Machado ainda há outras palavras que eu posso convocar, por exemplo estas: a andar se faz o caminho e voltando a vista atrás se vê a senda que não se há de voltar a pisar. Estes 4 versos falam-me de memória e atenção que eu continuo a não falar de eleições. É que a memória dos passos pisados é o único caminho que nos faz seguir avante sem que se perca o sentido dos lugares de onde se vem. É importante que não se apaguem as pegadas para que não percamos o rumo e se volte às arrecuas para os mesmos lugares de onde, com coragem e esforço, soubemos um dia escapar. É que estranhos são os tempos em que os relógios giram para o lado de reverso e em que ao hoje se segue o ontem em vez de se avançar pelo amanhã. Mas não, eu não estou a falar das eleições, só mesmo de literatura e de poesia. E é por estes caminhos que eu tenciono seguir até chegar à exposição que se pode espreitar no átrio da Biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, a exposição chamada As Mulheres de Maria Lamas, com curadoria de Jorge Calado. Aí bem se mostra como a vida era muito escrava, como diziam então essas mulheres que Maria Lamas visitou aos 50 e tal anos, percorrendo o país de norte a sul, de este a oeste, fosse de comboio, de caminhoneta, de automóvel, de jipe, de carro de bois, de burro ou a pé, até àquelas zonas mais recônditas e isoladas de onde ninguém saía e que ninguém visitava, aliás, como isto se lê no catálogo da exposição. Faz mais de 70 anos que Maria Lamas se fez ao piso para percorrer caminhos e encruzilhadas que chegavam sempre ao mesmo lugar, ao lugar do isolamento, da pobreza e da miséria. E mesmo em ir chegando à miséria, se percebia que era possível avançar um pouco adentro, mesmo na miséria mais miserável, ao lugar do desamparo rafado das mulheres, à míngua e mais ainda à das meninas, feitas mulheres bem antes do seu tempo. Além de muito escrava, a vida era por aqueles tempos também um labirinto, mas não falo só de um labirinto espacial, como o das ficções de Borges. Tratava-se de um labirinto de tempos, aquele em que todos os caminhos se bifurcam. Ao protagonista desse conto de Borges respondiam a certa altura umas crianças: a casa fica longe daqui, mas o senhor não se perderá se tomar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada do caminho dobrar à esquerda. Se poucos ensinamentos houvesse, que nos ficasse pelo menos este, como uma reminiscência de trajetos possíveis, em havendo dúvidas, seguir sempre pela esquerda. E não estou a falar das eleições, só de labirintos, não espaciais, mas temporais. É que também se espanta o tal protagonista da ficção de Borges. A verdade é que, por mais voltas que se dê, todas as coisas que nos acontecem, acontecem-nos sempre e sempre, precisamente agora. E a verdade é que o Portugal de hoje, ou lá como se chama este troço de tempo esburacado em que estacionamos os passos, o Portugal de hoje não soube fazer-se ao caminho. Não falo das eleições. Estou mesmo só a falar da exposição na Gulbenkian de Maria Lamas e também de poesia e de literatura, claro. Maria Lamas foi 2 vezes presa e tantas vezes silenciada, porque a voz de uma mulher é sempre muito assustadora. Lembra a poeta e ensaísta Anne Carson, que, estou a citar, lembra-nos ela que pôr uma porta na boca feminina
tem sido um importante projeto da cultura patriarcal desde a antiguidade até ao presente. A sua principal tática é uma associação ideológica do som feminino com monstruosidade, desordem e morte. E pior ainda, se uma voz feminina dá voz ainda a outras mulheres. Maria Lamas foi responsável pelo primeiro retrato literal e metafórico, da condição feminina de um Portugal atrasado e enxovalhado. Explica, aliás, no catálogo de exposição, que está aqui, explica no catálogo de exposição Jorge Calado o seguinte: que eu saiba, a obra-prima de Maria Lamas é o primeiro retrato no feminino em qualquer parte do mundo. São 471 páginas de texto ilustradas com 589 fotografias e 9 reproduções extra-texto e pinturas. Maria Lamas, diz-nos ele, optou por um misto de estrutura geográfica do país com a diversidade ocupacional das mulheres. E acrescenta Jorge Calado, não digo profissional, um termo que é aplicável ao homem, porque nessa época a mulher era pau para toda a colher. E percorrendo a exposição, passando pelos diferentes espaços e atravessando os tempos, percebemos como é frágil o equilíbrio do mundo se apagarmos as pegadas que nos permitiram chegar até aqui, mesmo sabendo que há muito e muito horizonte ainda até onde caminhar. Lê-se na legenda de uma destas fotografias que se apresenta na exposição. Pequenita de 5 anos, de Miranda do Douro, substitui a mãe quando esta vai trabalhar no campo, trazendo às costas o irmão de 8 meses, seguro com o chaile. Outra imagem, outra fotografia, mostra o corpo de uma mulher sem rosto, coberta que está de um volumoso feixe de mato que carrega sobre a cabeça. Maria Lamas, nos anos 30, já levara a cabo outra exposição intitulada Sejamos Inteligentemente Mulheres, dando conta do certame das mulheres portuguesas, desde o trabalho manual ao intelectual, do artesanato à literatura e à arte. De 1929 é também o ensaio de Virginia Woolf, que reivindica para a escrita feminina um quarto que seja seu. Antes mesmo de um espaço que fosse seu, difícil foi adquirir para a mulher, especificamente para a mulher poeta, um nome, somente um nome que fosse seu. Aidos, o nome grego para poeta, significava simplesmente homem cantor, sem margem para a possibilidade de assumir o canto poético feminino. Como se denominaria afinal Safo a si mesma? Pergunta-se a ensaísta e classicista Emile Husserl neste livro Como é que as mulheres se tornaram poetas. É que sem um espaço que seja o seu, sem um nome que seja o seu, sem uma voz que seja a sua, é difícil para a mulher ocupar um lugar que seja o seu. Hoje são, de facto, mais modernos e cheios de leveza os modos de calar a voz feminina e de apagar as marcas de memória do passado. Nem mais um tostão para a ideologia de género apregoava com despudor um partido de atrevidíssima ignorância. E sim, também falo das eleições e de política. E também disso se fala e sempre quando se fala de poesia. É que os poetas, acreditem, são sempre os primeiros a saber das dores do mundo e também dos países. E nós vivemos um tempo de funda tristeza. E também isto porque se foi, e foi muito antes da sua hora, prematuramente, um dos mais importantes poetas da literatura portuguesa contemporânea, Nuno Júdice. Gostava de lembrar um seu poema, é um poema de 2008, do livro A Matéria do Poema, mas apesar de ser de 2008, é um poema visionário, podia ser mesmo de 10 de março, a data das eleições. E sim, quando falo de poemas, também falo de eleições. O poema chama-se Democracia. Democracia. Fui dar com a democracia embalsamada como o cadáver de Lenin a cheirar a formol e água ras numa cave da Europa.
Despejavam-lhe por cima ungüentos e colónias, queimavam-lhe incenso e haxixe, rezavam-lhe as obras completas de Rousseau, do Victor Hugo, e o corpo não se mexia. Gritavam-lhe a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e a pobre morta cheirava a cemitério como se esperasse autópsias que não vinham, relatórios, ADNs que lhe dessem família e descendência. Esperei que todos saíssem ao pé dela, espreitei-lhe o fundo de um olho e vi que mexia. Peguei-lhe na mão, pedi-lhe que acordasse e vi-a tremer os lábios dizendo qualquer coisa. Um testamento? A última verdade do mundo? Que queres? Perguntei-lhe. E ela, quase viva, um cigarro. Como ficou claro na apresentação da Rita, o episódio de Um Pouco Mais de Azul de hoje dedica-se aos caminhos. Eu apresentarei brevemente uma referência ao apiadeiro em que estamos neste caminho, os resultados das eleições da passada semana, para depois comentar, em segundo lugar, a evolução do regime que nos trouxe até aqui, esse caminho mais longo. E, finalmente, direi alguma coisa sobre os próximos passos neste percurso que vamos percorrendo, o 25 de Abril e as eleições europeias. E, finalmente, 2 palavras sobre livros que nos lembram a tragédia que vivemos em Gaza ou que nos lembram um grande poeta que desapareceu agora, Nuno Judice. Mas o meu primeiro comentário é sobre como chegamos aqui. E para isso deixaria só 5 notas sobre os resultados das eleições, que têm sido, aliás, tão comentados e tão dissecados. Primeira nota, a Aliança Democrática, que sai dos resultados das eleições, e quando estiverem contados os votos da imigração, assim se confirmará, um pouco à frente do Partido Socialista, perdeu a sua força de representação. Na verdade, consegue menos votos do que Rui Rio e o CDS de há pouco tempo atrás. É, portanto, desse ponto de vista, uma vitória de pirro, num contexto em que o Partido Socialista perdeu 500 mil de votos e desceu para menos de 30%. Primeira nota, portanto, a AD ganha perdendo. Em segundo lugar, a grande mudança destas eleições é, evidentemente, o 1 milhão de votos que o Chega obtém. Surgiram a esse respeito alguns comentários que creio que estão errados, o principal dos quais tem sido indicar que o Chega teria ganho o espaço social de representação que tradicionalmente foi expresso eleitoralmente pelo Partido Comunista Português. Isso tem muito pouca adesão à realidade. Se virmos as transferências de votos ou as indicações da evolução dos votos, o PCP perdeu 10 mil votos em Lisboa e o Chega ganhou 132 mil votos. Portanto, não é possível interpretar o sucesso do Chega como o insucesso do PCP. Em Setúbal, o Chega ganha 63 mil votos e o PCP perdeu 5 mil. Em Beja, perdeu menos de 2 mil votos e o Chega subiu 10 mil votos. Onde o Chega foi buscar votos foi, em grande medida, à abstenção. Certamente o seu apoio fundamental foi de pessoas que não tinham vindo a votar nas últimas eleições, senão mesmo há bastante tempo, e que desta vez se quiseram pronunciar por esta polarização nova que surgiu nas eleições. E em segundo lugar, na verdade, o Chega terá ido buscar votos ao Partido Socialista. Pode ser que em alguma medida também ao PSD ou ao antigo CDS, mas foi sobretudo aos votos da abstenção e do Partido Socialista que foi mobilizar o seu eleitorado e consolidá-lo politicamente neste contexto. Em terceira nota, isto significa, tanto pelos fracos resultados da AD, pela enorme derrota do Partido Socialista, pela vitória do Chega, uma deslocação da política da esquerda para o centro e, na verdade, do centro para a direita e da direita para a extrema-direita. Grandes consequências resultam daqui, já direi alguma coisa sobre isso. 2 notas finalmente, para particularidades destas eleições. O LIVRE passa a 4 deputados. Na verdade, já houve 4 deputados num espaço alternativo ou diferente dos partidos que tinham vindo a ganhar lugar desde ao longo do século XXI. O PAN já tinha eleito
4 deputados. O livro tem certamente características políticas diferentes, mas percebe-se que há um lugar de não identificação com os partidos da esquerda ou com os partidos do centro-esquerda ou do centro, como o Partido Socialista, que tem vindo a expressar-se de várias formas, agora foi através do livro. E última e quinta nota sobre estes resultados, este apiadeiro no longo caminho que as eleições também representam, é a distorção da representação de género. Nunca, em nenhuma eleição até agora, tinha sido tão claro que as mulheres tendem a votar mais à esquerda e os homens a votar mais à direita. Enormes diferenciações, evidentemente, em função, nomeadamente, dos escalões etários, mas, por exemplo, a votação do PAN ou a votação do Bloco de Esquerda, em que há quase 2/3 de voto de mulheres, ou seja, quase o dobro de mulheres que votam no Bloco de Esquerda do que os homens que nele votaram, são indicadores que correspondem muito a tendências internacionais. As mulheres têm votado mais à esquerda, os homens têm votado por posições mais conservadoras. Se só os homens votassem, Trump teria ganho com uma enorme vantagem. Com a votação das mulheres, acabou por ser Biden que ganhou as eleições de 2020, e o mesmo se passa em alguns outros contextos eleitorais. Foi então aqui que chegamos. Mas qual foi o caminho? O que é que nos trouxe até aqui e, em função desse caminho, para onde é que podemos ir? Eu creio que as alterações mais importantes que estas eleições registam é o processo de esgotamento do regime criado desde 1976, do regime que resultou da queda da ditadura e do processo revolucionário em 74 e 75, e que depois com a estabilização constitucional a partir de 1976. São, portanto, quase 50 anos, enfim, que se comemoram no próximo 25 de Abril, com um longuíssimo período de estabilidade constitucional, de grandes alterações políticas, grandes disputas, grandes conflitos, mas num quadro político que se manteve no mesmo regime. Esse regime está hoje em crise. Ele baseava-se na existência de 2 grandes partidos referenciais, o PS e o PSD, que se aproximavam em questões fundamentais, aproximaram-se momentaneamente num governo comum, o governo do Bloco Central, mas na verdade aquilo que os unia era uma gestão política muito próxima, tanto no plano económico como no plano da estratégia de desenvolvimento para o país, da ideia do país, que era resumida no projeto da integração europeia e, portanto, que no desenvolvimento do que tem vindo a ser a participação de Portugal na União Europeia. Isso cristalizava a organização do regime. Em alguns momentos, como por exemplo a partir de 95 até 99, na relação entre o PS de Guterres e o PSD de Marcelo Rebelo de Sousa, até significava um bloco central implícito, um bloco de cooperação, noutros momentos, na cooperação entre a Presidência da República e o Governo, como foi o caso dos primeiros 2 governos de António Costa com Marcelo Rebelo de Sousa. Aí se consolidava e se organizava o regime. Este regime, no entanto, teve alguns abalos ao longo do tempo. Teve poucas mudanças políticas. Só a criação do Bloco de Esquerda em 1999 alterou este mapa dos partidos políticos que estavam estabilizados na Assembleia da República. No entanto, houve algumas tensões que, no longo período de estagnação económica, ou quase estagnação económica, que corresponde ao século XXI, se vieram a registar. O principal foi o processo da austeridade conduzido pela Troika, na sequência da crise da dívida soberana, de que resultou uma resposta que é consagrada em 2015 pela formação de uma maioria de esquerda com o governo da Geringonça. Esse foi o primeiro momento de tensão nos últimos 10 anos. O segundo foi, evidentemente, em 2022, a eleição de uma maioria absoluta do Partido Socialista, que precipitou o acentuar da crise do regime e das suas dificuldades económicas, de gestão política, e que conduziu a estas eleições antecipadas. E o terceiro momento de tensão, em certa medida, a consagração desta crise do regime, ocorre nas eleições de 10 de março de 2024,
com a consolidação do Chega e de uma extrema-direita que não tinha existido como grande força protagonista da política portuguesa. Havia fenómenos residuais nas beiras do CDS e nas beiras do PSD. Hoje em dia é uma força capaz de disputar a liderança da direita ou uma política hegemónica com a direita tradicional, com o PSD. A grande mudança, no entanto, que está por detrás desta transformação começou a ser visível nestas eleições e trata-se, sobretudo, da intervenção direta dos interesses económicos, ou seja, de grandes empresas, dos seus gestores, dos seus administradores, dos seus acionistas, como protagonistas políticos. Já o tinham feito por um breve momento, quando os vários grandes banqueiros portugueses exigiram a intervenção da Troika em 2011. Mas agora trata-se de um projeto distinto. Não se trata de convencer o Partido Socialista ou o PSD a fazerem em conjunto o processo de austeridade, que depois foi gerido pelo governo de Passos Coelho. Trata-se de uma forma mais substancial de organizar partidos para conseguirem os seus interesses, e são o Chega e a Iniciativa Liberal. O financiamento destes partidos, a pronúncia destes gestores e administradores, acionistas e proprietários, a mobilização dos proprietários imobiliários, de todo o setor económico que corresponde ao turismo em Portugal e, portanto, à finança que apoia este setor económico, foi muito visível nestas eleições e é um sintoma, se não o mais importante, da transformação do regime até agora. Disso resultará o governo de Luís Montenegro com a Iniciativa Liberal porventura, que tem este duplo projeto, ter políticas do Chega sem o Chega e de conseguir satisfazer estes setores económicos que assim se expressaram com tanta exigência, através, nomeado, de medidas como a redução do IRC ou a de criação de novos mercados, sobretudo na saúde, marginalmente também na educação, mas sobretudo na saúde, para a expansão de uma rentabilidade assegurada pelo Estado. É uma espécie de liberalismo de chapéu na mão que toma conta do Estado para verter fundos e verter rentabilidade sobre estes interesses que exigem ganhar mais pela redução de impostos, ganhar mais por mercados protegidos, ganhar mais pelos benefícios do Estado. E esse é um novo regime que começa a esboçar-se na substituição daquele que conhecemos ao longo dos últimos 50 anos. Foi então aqui que chegamos, neste longo caminho de desgaste do regime dos últimos 50 anos e perante a enorme incerteza que representam as suas transformações, as suas crises internas e, portanto, esta tensão para reorganizar o sistema político e o sistema social sob o impulso dos interesses económicos, um novo regime cujos contornos ainda vão ser definidos nestes conflitos sociais nos próximos meses ou nos próximos anos. Em todo o caso, há duas medidas imediatas nesse processo de conflito que importa ter em atenção. A primeira é a resposta popular, a mobilização, a capacidade de unidade de caminho de partidos, de movimentos, de forças sociais, da expressão popular, sobretudo, que se pode manifestar no próximo 25 de Abril. Pelos 50 anos, pela data simbólica, pela representação simbólica, mas, sobretudo, pelo orgulho da democracia, pela vontade de a restabelecer como uma condição de vida e de confiança da parte da população que está nesta encruzilhada das ameaças com o ascenso da direita e da extrema-direita. Nesse contexto, a manifestação do 25 de Abril, todas as comemorações, porque há muitos colóquios, conferências, iniciativas, atos culturais que de todas as formas irão evocar e representar essa alegria do 25 de Abril. Em todo esse contexto, a manifestação das cidades portuguesas no dia 25 de Abril será um momento extraordinário da convergência popular para responder a estes desafios e às ameaças, aos perigos, aos medos e também para contrariá-los
com a afirmação da vontade, da confiança e da alegria popular. O 25 de Abril é, por isso, o primeiro grande momento de resposta às eleições de 10 de março. É um pouco o pós-eleições, é o princípio de uma nova mobilização neste contexto. O segundo momento serão as eleições europeias. E eu queria registar só, porque depois falarei com mais tempo sobre a evolução da Europa, as suas contradições, as suas dificuldades, nomeadamente perante a guerra de Gaza, perante a guerra da Ucrânia, perante as suas dificuldades económicas e de gestão política, mas queria simplesmente sublinhar 3 alterações no mapa político que se vai expressar nas eleições europeias. O primeiro é um fracasso do centro. Por qualquer razão política de fragilidade das suas lideranças, depois do desaparecimento da liderança de Merkel, que fazia da Alemanha o polo político determinante das eleições, da política europeia, foi em Macron que se concentrou este centro político. E Macron conduziu a uma derrota flagrante. A França será, aliás, o primeiro dos grandes países, enfim, na Itália isso já aconteceu, mas os países que constituíram a União Europeia, a Alemanha e a França, será a França o primeiro que pode vir a ser ganho eleitoralmente pela extrema-direita, e estas eleições europeias serão um indicador potencial desse risco. O colapso do centro, dirigido por Macron, com a parceria, aliás, da social-democracia europeia, que muito apostou em Macron como seu aliado preferencial, é a primeira característica da mudança deste mapa político. O segundo é a disputa entre 3 extremas-direitas. A extrema-direita de Le Pen, a de Salvini, elas têm em comum uma grande proximidade a Putin e até um financiamento que Putin lhes facultou ao longo do tempo, mas têm diferenças sobre a forma de organização da sua estrutura política e, nomeadamente, até da sua visão sobre a União Europeia. E depois há uma terceira extrema-direita. E ela não deve ser menosprezada porque é dominante numa parte importante da Europa, que é de Orbán. Ou seja, dos países do centro da Europa, centro-leste da Europa, que consolidaram a extrema-direita no governo desde há alguns anos atrás. Orbán é o seu principal representante. Essa é a segunda mudança, a disputa entre estes 3 setores no próximo Parlamento Europeu. E a terceira é que se registram algumas mudanças importantes na esquerda, seja pela cisão nacionalista do Die Linke, o partido da esquerda na Alemanha. Essa cisão é dirigida por Sarah Wagenknecht, que era sua deputada e, aliás, que teve um papel dirigente importante no Die Linke e que tem vindo a procurar trazer uma parte da esquerda alemã para posições mais nacionalistas e até anti-imigração. E essa é uma mudança expressiva num país como na Alemanha. O segundo fator de tensão entre as esquerdas europeias é a ruptura entre o Sumar de Yolanda Díaz e o Podemos de Pablo Iglesias, que tem consequências noutros países da Europa, visto que extrema as dificuldades de relacionamento de setores de esquerda que estiveram unidos, que se aproximaram e que vieram a divergir. Num contexto em que a invasão da Ucrânia separou setores da esquerda, alguns que se aproximaram de uma defesa do campo da Rússia, interpretando-o como alternativa ao imperialismo norte-americano, e de outros que, em contrapartida, mantiveram a sua fidelidade à defesa do princípio da autodeterminação democrática e, portanto, recusaram a ação imperialista, aliás, declaradamente imperialista. Queremos restabelecer o império czarista de Putin no contexto da Ucrânia e procuram opor-se a esta vaga de militarização e de guerra com uma política de paz. Aqui tem, portanto, 3 alterações que as eleições europeias poderão vir a consolidar ou a agravar: colapso do centro, conflito entre as extremas-direitas e divisões nas esquerdas europeias. Do que disso pode resultar
como uma nova alternativa para a Europa. Esse será um tema para outras edições do Tabu, neste Um Pouco Mais de Azul, que hoje foi consagrado aos caminhos. Concluo desta vez estes caminhos com duas referências a livros. O primeiro é o de Alexandre Lucas Coelho, Oriente Próximo. É um livro que já tem alguns anos, mas precisamente por essa distância do tempo, caminho longo, ele pode ajudar-nos a compreender, nesta sua reedição, que acabou de ser lançada há poucas semanas, pode-nos ajudar a compreender o drama do Oriente e, em particular, da Palestina sacrificada por guerras eternas. Em particular a destruição de Gaza, o genocídio, o massacre que ocorre contra a população de Gaza, que está a atingir níveis inimagináveis no princípio desta guerra, há 4 meses atrás, pode ser bem compreendido pela história que Alexandre Lucas Coelho nos conta como grande repórter, como grande jornalista e como grande escritora, com o encanto de quem conhece a cultura, a história, os dramas e as pessoas que vivem naquela região. Oriente Próximo é, portanto, a minha primeira recomendação. A segunda é uma memória. Morreu Nuno Judice, um poeta consagrado, poeta traduzido, um poeta sensível, cujos livros, ao longo de uma longa carreira literária, foram expressivos de um cuidado no uso das palavras. Eu queria, a esse respeito, lembrar um dos seus livros, O Mito da Europa, que já tem alguns anos, mas que termina com um longo poema, O Mito da Europa, que dá nome ao livro e que em alguma medida resume aonde chegou este poeta. Libertei-me do garrote do tempo. Empurrei o portão que me abriu os caminhos do nada, e em cada um deles vi as colunas de templos esvaziados de Deus, as bancas de praças que os vendedores abandonaram, janelas de onde já ninguém espreita quem passa pela rua que deixou de existir. Como se tudo estivesse por construir, e tudo obedecesse a um plano que ninguém conhece. Eu aqui, nos caminhos do mundo, ao encontro das bocas que perderam a voz. Nuno Judice. E foi assim que caminhámos neste 5º episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul. Podem seguir-nos nas plataformas de podcast habituais.